A Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama. Isso não é pouca coisa. Além de não ser pouca coisa em termos de showbiz, isso também tem uma implicação política e é sobre isso que nós vamos falar agora nesse vídeo. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. I'm still here. This is Fernanda Torres' first nomination and first win. O fato da Fernanda Torres ter vencido esse prêmio significa que, por exemplo, aquele discurso que a gadaiada do bolsonarismo, que apoia a ditadura militar, que apoia as torturas, significa que esse discurso está perdendo um pouco de fôlego. E por que está perdendo fôlego? Em primeiro lugar, as pessoas que têm esse tipo de pensamento, que apoiam a ditadura, etc., elas são muito, em geral elas são gado, né? Claro. Mas elas são muito submissas aos Estados Unidos, ao showbiz internacional, aquela coisa de fora, porque eles não têm muito amor próprio. O Globo de Ouro é a porta do Oscar. O Globo de Ouro não é menor do que o Oscar, é claro que ele é menor em termos de exposição, etc., não há que se negar, mas ele é um prêmio muito mais importante para os críticos, porque ele analisa coisas que os Oscars normalmente não analisam. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Um ator, uma atriz que vence o Globo de Ouro, normalmente eles têm muito mais consistência ao vencer o Globo de Ouro do que o próprio Oscar. O Oscar é mais famoso, mas o Globo de Ouro é mais consistente. E não são poucas as vezes que os vencedores do Globo de Ouro também vencem o Oscar. Então, o que significa? Que quando o discurso da gadaiada, que apoia a tortura, etc., etc., leva uma paulada internacional, ele acaba refluindo aqui no Brasil. E aí você vai me dizer assim, mas Marcelo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não foram poucas as análises internacionais sobre o filme que a Fernanda Torres faz, que é o Ainda Estou Aqui, não foram poucas as análises que mostravam assim com certa surpresa. As análises falavam assim, nossa, mas sério mesmo que aconteceu isso no Brasil? Sério mesmo que a ditadura fazia isso? Sério mesmo que lá eles matavam o próprio povo? Eu sei, parece meio surreal que alguém não entenda que a ditadura brasileira foi esse lixo que nós sabemos que foi, mas países que nunca conviveram com isso, países que nunca tiveram uma ditadura, nunca tiveram um governo que matava o próprio povo, claro que é difícil do cara entender, afinal de contas não é a realidade deles. No final do primeiro mandato do Trump, talvez vocês se lembrem do caso de um general que foi convidado pelo Trump, vamos dizer assim, para dar um golpe, e o general disse o seguinte, ele declarou textualmente o seguinte, eu não vou usar o exército para matar o próprio povo americano, coisa que na América Latina ninguém estava nem aí. Aliás, os próprios Estados Unidos faziam isso acontecer na América Latina, mas as nossas forças armadas não estavam nem aí em matar o próprio povo, e como a gente viu nessas questões golpistas do Jair, as forças armadas continuam não estando muito aí não. Eu digo e repito que os generais e equivalentes das forças armadas brasileiras que não se aliaram ao golpe do Jair não é porque não quisessem o golpe, é porque tinham plena certeza que ia dar errado e aí ia ficar ruim. Mas querer eles queriam sim. O apelo internacional desse filme, O Ainda Estou Aqui, é um apelo muito grande, porque ele transcende simplesmente a fama da obra aqui no Brasil, na própria América Latina. Vai para muitos lugares. A projeção de uma obra dessa, quando recebe um prêmio tão importante, a projeção é muito grande. Isso faz com que as pessoas passem a prestar atenção naquele evento histórico que aconteceu naquele país, que no caso aconteceu aqui no Brasil. Isso tem um peso fundamental, ainda mais hoje, justamente quando estão sendo processados por tentativa de golpe de Estado de novo as Forças Armadas Brasileiras. Quer dizer, 64 foi logo ali, e eles estão tentando de novo. E lembrando que tentativa de golpe já é punida pela lei. A vitória da Fernanda Torres também tem a pretensão de reparar um outro erro histórico. Quem é que não lembra daquilo que aconteceu no Oscar, quando a mãe da Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, perdeu o Oscar para Gwyneth Paltrow? Não dá, não dá. Não existe qualquer comparação possível em termos de qualidade de interpretação, de capacidade de interpretação da Fernanda Montenegro com a Gwyneth Paltrow. Aliás, tem uma curiosidade que a Fernanda Torres contou em algumas entrevistas no filme atual, Eu Ainda Estou Aqui, que porque a Fernanda Montenegro também participa do filme. Em dado momento, alguns críticos, algumas críticas diziam assim, nossa, como a maquiagem foi perfeita, querendo dizer que a Fernanda Torres tinha sido maquiada para parecer a mãe dela no filme.
Aí a Fernanda dizia, não, mas não teve maquiagem, é a minha mãe de verdade que aparece ali, não sou eu maquiada. Felizmente ou infelizmente, hoje em dia tudo tem um caráter político. E considerando que tudo tem um caráter político e as notícias voam na internet, claro que antes disso, até antes da Fernanda Torres já concorrer a esse prêmio, o pessoal estava boicotando, a gadaiada estava boicotando o filme. Grande coisa que eles estão boicotando o filme. Primeiro que obras literárias, obras cinematográficas nunca fizeram parte do dia a dia da gadaiada. Então não faz a menor diferença o que eles estão assistindo ou não assistindo. Mas o dado concreto é que para o outro lado, o lado que não está boicotando, que no caso é praticamente o planeta todo, isso tem um significado muito importante. Isso vai levar de rodo essa idiotice de que não teve golpe. E por que isso tem influência? Por causa da discussão que está sendo feita em razão do filme sobre a tentativa de golpe atual, realizada pelo Jair e pelos seus associados. A Fernanda Torres tem uma qualidade interpretativa muito grande. E uma das coisas que ela falou nas entrevistas que ela deu foi o seguinte: a gente não estava interpretando, a gente estava apenas sendo. Tirando artistas como Regina Duarte, que exaltam a ditadura, e essa gente desqualificada, as outras pessoas, e isso acontece muito com quem é envolvido com as artes humanas, as outras pessoas têm a noção do que foi a ditadura militar do Brasil. Que ao contrário do que disse a Folha de São Paulo há bastante tempo atrás, não foi a dita branda. A ditadura militar no Brasil torturou e matou muita gente. Ah, mas foi menos do que tal lugar. E daí? Foi menos? Então quer dizer que era uma competição de quem matava mais para ver quem era pior? Claro que um comentário desse da Folha de São Paulo não é de se estranhar, afinal de contas foi a Folha de São Paulo, que na época se chamava Folha da Tarde, emprestava os carros para a ditadura transportar os presos. Por quê? Porque quando você via na casa do teu vizinho um carro da Folha da Tarde, você nunca ia imaginar que eram os soldados prestes a pegar alguém, a matar alguém, a torturar alguém. Não, você imaginava meramente que era um carro de uma empresa parado na frente da casa de alguém. Então, sabedores disso, a ditadura se mancomunava com a Folha de São Paulo para torturar e passar despercebido. Isso é bem a cara da nossa imprensa. Claro, verdade que a nossa imprensa mudou bastante, de uma forma geral. Agora, não se esqueça, a mesma Folha fez há pouco tempo atrás, mostrou um artigo, entre aspas, do Jair Bolsonaro, falando assim, aceitem a democracia. Democracia? Jair Bolsonaro? Folha? Patético. Eu volto a dizer, a vitória da Fernanda Torres não é pouca coisa. Isso tem que ser comemorado, sim, por qualquer cidadão de bem brasileiro. Porque ela tem um significado muito maior do que simplesmente vencer um prêmio de atuação. Essa vitória carrega em seu bojo significados que são importantes demais para o Brasil e especialmente para o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos tentando passar a limpo agora. Se você não assistiu, a minha sugestão é que assista o filme quanto antes e preferencialmente vá ao cinema. Se você já assistiu, o que você achou? O prêmio da Fernanda Torres vale mesmo?